Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de reflexão da palavra que o Senhor me pediu para entregar para você. Hoje nós vamos começar com a leitura de uma passagem bíblica do Evangelho, tá bom? Então, Bíblia na mão, eu vou deixar o versículo aqui para vocês, tá certo? Então, vamos lá para a nossa leitura de hoje. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Essa passagem que nós acabamos de ler do Evangelho, ela fala muito sobre medo. E eu quero saber de você aí. Você tem medo? Ou já teve medo? Todos nós temos nossos próprios medos. E aí o medo, ele só pode se tratar de duas coisas: ou uma ameaça real ou uma ameaça antecipada. Você já viu alguém andar pelas águas sem afundar? Não tem, né? Então, Jesus Cristo, ele tinha poder para isso, de andar sobre as águas. Como também ele tinha e tem poder para fazer qualquer um que tenha fé andar sobre as águas. Pedro, que era um dos seus apóstolos, pediu para que Jesus também o fizesse andar sobre as águas. Mas, quando ele estava andando sobre as águas, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Nessa palavra também, um pouco antes, nós não lemos esse versículo, diz que os ventos, nesse dia em que Pedro e Jesus andaram sobre as águas, estava contrário. E muitas vezes na nossa vida, o vento, ele sopra o contrário. E toda vez que ele soprar o contrário, é para que ele possa fazer com que nós entendamos determinadas coisas. Você não pode, de maneira nenhuma, deixar o medo te paralisar. Você não pode deixar o medo te limitar. Nós não vamos ao médico porque estamos com medo de ser diagnosticados com câncer. A gente não faz uma pergunta a determinada pessoa com medo de levar uma resposta ruim. A gente não cria uma empresa, não constrói uma empresa que é o nosso sonho com medo de falhar. Então, o medo, ele é um paralisador. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos libertar de todos os nossos medos. E se nós tivermos a nossa fé, nossa base firme, nós ainda assim teremos medo. Mas mesmo com medo, a gente vai. Porque nós sabemos quem é o dono do mundo. Quem é o dono de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, toda vez que o vento ele soprar contra você, contra a sua vida, faça como Pedro. Clame ao Senhor. E a palavra nos diz que quando Pedro sentiu medo, ele
pediu socorro ao Senhor e imediatamente o Senhor o salvou. Mas o Senhor disse: homem de pouca fé, ou seja, a fé de Pedro era pequena. E mesmo Pedro tendo andado com Jesus Cristo, visto os seus milagres, mesmo assim Pedro teve medo. Nós não devemos ser como Pedro. Nós devemos ser fortes e corajosos, como Jesus Cristo sempre nos ensinou. Ser de fortes e corajosos. E ele diz assim, eu venci o mundo. E nós também somos capazes de vencer o mundo. No mundo nós vamos ter muitas e muitas provações. E é interessante também nós falarmos um pouquinho sobre a relação do medo, né? O que é que o medo nos causa? Quando a gente sente medo, né? O nosso sistema imunológico, ele já começa a mandar as respostas. E aí a gente já começa a ficar com a barriga meio desunerada, né? Corre pro banheiro. A gente começa a ficar um pouco trêmulo, as batidas do nosso coração aumentam. E tudo isso é consequência do medo que nós temos. E muitas vezes esse medo é só um medo adiantado de algo que a gente não tem certeza que de fato ele vai acontecer. E a gente já começa a sofrer por antecipação, a criar aquele tipo de situação na nossa cabeça que pode não ser que essa situação ocorra. São situações que nós criamos que nem sempre vão ser situações verdadeiras. Então, tudo aquilo que te paralisa, ele te mata. Acaba com os seus sonhos. Destrói a sua fé. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós vivemos, nossa fé nós devemos depositar no Senhor. E através desse depósito de confiança que nós temos no Senhor, nós vamos alcançar grandes coisas. Não somente coisas materiais, mas principalmente e essencialmente bens espirituais. Estarmos bem com nós mesmos. Tá? Então espero que você tenha gostado da palavra de hoje. Espero que você tenha conseguido aprender e entender. Espero que Jesus tenha tocado no seu coração através dessa palavra. Tchau e até o nosso próximo vídeo.